Amém. Então, o que vai acontecer? Na volta de Jesus acontecerá em 2 etapas, né? Mas antes de falar dessas 2 etapas, quando ele vier, primeiramente, ele vai vir para os salvos. As pessoas que estão vivos serão arrebatadas, e os que estiverem mortos também serão arrebatados. E como é que vai acontecer isso? Vou explicar mais para frente. Mas eu quero esclarecer uma coisa que muitos cristãos ainda têm dúvida, que é o seguinte: a Bíblia não fala que nós, que os cristãos que já estão mortos, eles estão dormindo, ou seja, descansando. Não tem essa. Quem fala isso é uma outra doutrina aí, são outras religiões. A gente já estudou aqui quais são religiões que falam que a pessoa quando morre está dormindo. Só que nós, como cristãos protestantes e arminianos, nós não acreditamos que a gente está dormindo. Quando você encontrar na Bíblia a palavra dormindo, isso é uma palavra, isso é uma coisa chamada eufemismo. O que é isso? É uma palavra lá bonita para dizer que a pessoa está morta. O que acontece? Quando a pessoa morre hoje, se ela estiver salva, o corpo dela vai para o céu. Se ela não estiver salva, o corpo dela vai para o inferno. E para testificar isso, eu gostaria que alguém, se pudesse ler, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Quem é que pode ler, por favor? Quando fala céu, você também às vezes pode encontrar na Bíblia a palavra seio de Abraão. Céu e seio de Abraão, paraíso, é a mesma coisa. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém, obrigado. Ou seja, o nosso corpo ficará aqui na terra e o espírito vai voltar para Deus. E agora, outra passagem da Bíblia que fala muito bem isso, está lá em Apocalipse capítulo 6, vou poder ler no versículo 9 e 10, que mostra muito bem que o espírito, a alma, se separa do corpo. Quem pode ler Apocalipse 6, versículo 9 e o 10 também? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro, ó santo dominador, não julgais as vindas ao nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então o que acontece? O apóstolo João está vendo as almas das pessoas que foram mortas, ou seja, a alma separada do corpo. Você pode até ver também outra passagem bíblica, por exemplo, a passagem lá do ladrão da cruz. Nessa passagem o próprio Jesus falou que ainda hoje estará com o paraíso. Ou seja, a alma dele não se ficaria no corpo ali dormindo, descansando. A mesma coisa também lá na passagem que Jesus ele traz a parábola do rico e Lázaro. Do rico e o Lázaro. O que acontece? O rico foi para o Hades, o inferno, e o Lázaro foi para o céu, ou seja, o seio do Abraão. Então o que acontece? Como uma pessoa morre, não tem essa de vai estar dormindo lá esperando, não. Ou é céu ou é inferno. Bem de uma forma resumida aqui, escatologia. O próximo aqui, de que maneira Jesus virá? Aí fala o seguinte: a segunda vinda de Jesus abrange 2 fases diferenciadas. Ele virá para buscar a sua igreja e ele virá com a sua igreja. Vou dar uma pausa aqui para explicar o seguinte: o que acontece? A primeira fase ele vai buscar a sua igreja, como eu já falei, será exclusivamente para os salvos. Esse arrebatamento será exclusivo para os salvos. Só vai ver aquelas pessoas que são salvas. Aí, após a igreja ser arrebatada, vai acontecer alguns eventos simultâneos no céu e aqui na terra. O que vai acontecer lá no céu? Acontecerá 2 coisas. A primeira coisa que vai acontecer é o tribunal de Cristo. E depois do tribunal de Cristo, vai acontecer a borda do Cordeiro. O que é o tribunal de Cristo, gente? A Bíblia fala, eu não vou aqui se atender às passagens bíblicas,
A Bíblia fala que nesse tribunal de Cristo, os cristãos já salvos, eles vão se apresentar diante de Jesus para receber os seus galardões. Ou seja, as obras que eles fizeram aqui na terra, eles vão ser recompensados por isso. Eles já são salvos. Esse tribunal não é para mandar ninguém para o inferno. Isso é somente para entregar galardão a essas pessoas. E logo após esse tribunal, vai acontecer o que a gente chama de boda do Cordeiro, onde Jesus Cristo, o noivo, vai festejar com a sua noiva. Quem é essa noiva? A gente, a igreja. Então vai acontecer essa boda do Cordeiro lá em cima, lá no céu. E aqui na terra, Samuel, o que vai acontecer aqui na terra? Aqui na terra, após o arrebatamento, vai acontecer o chamado grande tribulação. É um período terrível que a terra vai passar, onde nunca houve igual, onde vai ter muito choro, vai ter muita tristeza. E num total de 7 anos vai acontecer isso aí. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Hoje Cristo vai fazer uma paz com Israel, mas depois de 3 anos, depois desses 3 anos e meio, vai acontecer muitas dores. E aí hoje Cristo vai vir, vai batalhar contra Jerusalém, contra Israel. Então, resumidamente, a massa vai estar passando aqui, o café. Então, resumidamente, vai acontecer isso, a grande tribulação. E então, depois disso, é a segunda fase que a apostila está falando aqui, no qual todo olho verá. Após esses 7 anos, Jesus Cristo ele vai vir, os seus exércitos, e ele vai batalhar contra Satanás, contra a besta, numa batalha chamada Armagedon. E ele vai lutar contra todos esses demônios, essa potestade, e ele vai vencer. Ok? É isso que vai acontecer. Por isso que a apostila diz que vai ser 2 fases. A primeira vai ser só para os salvos que vão ver, e a segunda vai ser no qual todo mundo vai ver e Jesus Cristo vai batalhar contra Satanás. E aí eu pergunto para vocês: vocês querem saber mais sobre isso ou querem que eu pare aqui? Eu vou de uma maneira simplificada explicar o que vai acontecer. Mas vocês acham que está chato? Posso continuar? Eu vou pedir para a parte da mídia botar uma imagem ali. Tá. Alguns anos atrás, eu dei uma aula aqui para um grupo de casais. Eu acho que foi a explicação melhor que eu já fiz sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Está muito bem resumido. Daqui a pouco a mídia vai botar aí. Então, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer essa batalha chamada Armagedon. E Satanás ele vai ser preso. E ele vai ficar preso durante 1000 anos. E o povo de Deus, aqueles que foram salvos, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, ele vai ficar reinando com Cristo durante esses 1000 anos. Não haverá dor, não haverá tristeza, haverá apenas um único governador, que é o próprio Jesus Cristo. Após esses 1000 anos, o próprio Deus soltará Satanás, e Satanás novamente vai tentar enganar as pessoas. Só que dessa vez, Deus ele vai dar um basta final no Satanás. Não, negativo, agora não tem mais jeito para você, já era. E o que Deus vai fazer com esse Satanás? Ele vai lançar Satanás dentro de um lago chamado Lago de Fogo, que arde com enxofre. E lá será lançado Satanás, a besta, e ele será atormentado de dia e de noite. Então essa missão que muitos filmes colocam aí, que Satanás fica perturbando as pessoas, não vai acontecer. Porque o próprio Satanás também será atormentado. Assim a Bíblia diz. E depois disso, Satanás será preso, e aí vai acontecer o que é chamado de um grande trono branco, onde todas as almas de toda a humanidade, de todo mundo que morreu ímpio, vai ir perante a Deus e vai ser julgado no juízo final. E todas as almas que não receberam Jesus como Salvador, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre junto com Satanás. E será atormentado de dia e de noite durante toda a eternidade. Amém? E aí, o fundo está atrapalhando o rosto. É porque o quadro é branco. Não dá para ver não, porque... Nós fizemos outro, pastor. Fizeram outro? E você mandou, não dava para aparecer. Tá. Era pensei que foi deficiente. Obrigado, agora eu estou vendo, eu pensei que aquilo ali era a letra do tema ainda. Tá, aí deixa eu terminar de explicar aqui. Aí após isso,
vai viver com Cristo nesse novo céu e nova terra. Aí bem resumido, a pessoa que morre hoje, está escrito morte, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Fechou. A pessoa que está viva hoje, no arrebatamento, o que vai acontecer? Se ela estiver viva, ela vai para fora. Como eu falei, ela vai lá para o paraíso, né? Ela vai para o céu. A pessoa que estiver morta, ela vai ressuscitar, como a gente leu, e vai ficar nesse paraíso. Mas aqui embaixo, na terra, vai acontecer a grande tribulação. A grande tribulação vai terminar, vai acontecer o Armagedon, que é a batalha. Após essa batalha, vai acontecer um milênio, 1000 anos, onde Jesus vai reinar com todo o povo. Depois desse 1000 anos, Satanás será solto, vai haver uma última batalha, tenta mandar ele para o lago de fogo e enxofre, e todas as outras almas que morreram, ímpias, elas vão ser julgadas no juízo final, que é o chamado de trono branco. E depois disso vai acontecer o quê? A nova Jerusalém, que é para os salvos, somente para os salvos. Amém? Então, para compreender, eu resumei de uma forma, isso aqui é escatologia. A escatologia é um semestre, a escatologia MTQ é em torno de 2 meses para explicar tudo isso, mas aqui é de uma forma bem resumida. Então, só para você não ficar em dúvida ou se tiver uma outra religião querendo enganar vocês, essa é o que vai acontecer conosco aí, depois do arrebatamento. Amém? E aí, continuando, é o seguinte, fala-se muito sobre sinais que advertem sobre a segunda vinda de Jesus. Para que saiba quando se aproxima esse momento, é preciso, portanto, estar atento a eles. O número de sinais citados na Bíblia sobre isso são 7. Aí o primeiro fala aqui, evolução da ciência e tecnologia. Todos nós sabemos que hoje a ciência está muito evoluída. Se você pegar a energia elétrica que a gente tem, ela só foi criada agora, do século XIX para cá. Hoje nós temos um celular que a gente consegue ver uma pessoa que está em outro estado do Brasil. Olha como que a tecnologia avançou. A gente consegue ao vivo hoje conversar com uma pessoa que está na Europa. Isso é um avanço da tecnologia, esse é um avanço da ciência. O 2, o Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Esse é o último sinal. O próprio Jesus falou que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Hoje a gente vê que até mesmo os muçulmanos estão sendo convertidos. Como eles estão sendo convertidos? Às vezes Jesus aparece em sonho para essa pessoa. Aí essa pessoa se converte a Jesus porque ele teve uma revelação no sonho. Ou seja, o Evangelho será pregado em todo o mundo. Terceiro, proliferação de seitas falsas e falso Cristo. Todo ano surge um falso Messias, um falso Cristo, uma falsa religião. Tivemos aqui no Brasil um chamado Henrique Cristo, né? E uma vez eu até vi uma charge que estava na internet, naquele programa do Danilo Gentil, ele levou o Henrique Cristo lá para o programa, e aí ele botou uma água lá para ele beber. Aí ele falou, aqui toma, aqui está o vinho. Aí ele falou, mas isso não é vinho, isso é água, não é vinho. Aí ele falou, você não é Cristo? Você transforma a água no vinho. É só transformar aí. Então o Danilo ele fez até uma zoação ali com aquele Henrique Cristo, porque ele sabe que aquele Danilo verdadeiramente não é o Jesus. Aqui fala da multiplicação da corrupção. Tanto dentro de igrejas como fora da igreja há corrupção. Pessoas que se deixam ser levadas pelo dinheiro, pela cobiça, pelo amor ao dinheiro, pela vaidade. Pessoas que deveriam administrar de uma maneira correta as coisas, mas não administram. É a política desse jeito como é que está. Então fala que haveria muita corrupção. O novo Estado de Israel. O que isso significa? Na época de Jesus, o Israel que existia lá era diferente desse Israel que tem hoje. Por que, Sancler? Todo o país de Israel foi devastado no ano 70 depois de Cristo. Tá? O Império Romano tomou aquela região e devastou tudo. O templo foi destruído, tudo foi destruído, os judeus foram mortos, os que não foram mortos foram levados cativos, foram espalhados pelo mundo. Então a nação de Israel deixou de existir. Mas a palavra de Deus falava que ninguém ia ver Israel para que assim acontecesse o Apocalipse, o arrebatamento. E o que aconteceu? No ano de 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, houve-se a criação do Estado de Israel. A ONU criou esse Israel. Então todos os judeus
judeus do mundo todo voltaram para aquele local lá que a gente conhece hoje como Israel. Então, quando você vê aqui, ó, novo Estado de Israel, é isso. A profecia já foi cumprida. Terror e angústias de fenômeno no céu. Isso aqui a gente vê a todo momento. Terremotos, tsunamis, sabe? Esse calor excessivo. É o bramido do mar, é a terra gemendo, é a terra falando que, olha, Jesus Cristo está voltando. Aí a gente sabe, olha como é que está o clima, olha como é que está o nosso planeta, olha como é que está a nossa natureza. E aqui, por último, grande perseguição e apostasia. Se você acha que está ruim para os cristãos hoje, irmão, vai ficar pior. Essa perseguição vai se tornar mais forte, os cristãos serão mais perseguidos. Hoje em dia, se o professor ele falar aqui, que você é homem, o cara pode ser até processado. Hoje em dia tem esse negócio de gênero neutro, não tem essa de falar ela, ele. Então assim, está tendo tudo isso aí, né? Tudo apostasia, perseguição. O que é apostasia? São cristãos que de alguma maneira eles acabam perdendo a fé, fica desanimando. Então tudo isso aqui, Jesus já predisse que isso ia acontecer. E está acontecendo. Ou seja, cada vez mais a volta de Jesus Cristo está próxima. Então a gente tem que ficar atento. E aqui, no próximo tópico, eu fiz questão de botar isso, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Essa aqui é a continuação daquilo que eu falei lá no começo da aula. Eu falei, ó, essa aula é para você. Quem é que pode ler para a gente aí, por favor? Porque alguns crentes não desejam ardentemente a volta de Jesus. Quem é que pode ler, por favor? Por favor, pode botar aí, a mídia? 1 João, capítulo 2, vamos ler o versículo 15 até o versículo 17. E esse tópico tem a ver com esse versículo aí. Esse aqui é o apóstolo João falando, olha. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nossa. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O próximo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pode continuar, por favor. Nós podemos ver nesse texto o apóstolo João nos ensinando que não devemos amar o mundo, nem as coisas do mundo, porque ele nos impede de amar a Deus. Quem ama as coisas do mundo não consegue amar a Deus e desejar a vida de Jesus. Amém, só um momento. Vocês entenderam isso? Quem ama as coisas do mundo não consegue amar a Deus e nem desejar a vida de Cristo. A pessoa gosta tanto das coisas que estão aqui na terra, que no coração dela, ela deseja que Jesus fique retardando. Ó, Jesus, vem agora não. Deixa eu aproveitar as coisas aqui. Vem agora não, fica aí. Ou seja, ela não deseja que Jesus volte. Por quê? Porque ela está amando as coisas do mundo. Ô, Samuel, eu vou te falar, às vezes eu não vou nem pegar as coisas do mundo. Precisa não. Não, está todo mundo escutando. Estou tentando voltar minha alma pro corpo aí. Eu não vou nem falar das coisas do mundo. Eu, hoje, né, de um tempo para cá, eu sou das que apressam a volta de Jesus. Porque se nós somos noiva, a noiva tem que estar o quê? A maioria daqui, pelo menos, já deve ter casado ou acompanhou uma noiva. A noiva se prepara. Aí tem gente que eu já ouvi crente, tá? E eu tenho pessoas para ser salva ainda na minha família, tá? Falar assim, não, mas peraí que meu filho ainda não voltou, peraí que meu marido não voltou, peraí que fulano ainda não aceitou, que fulano não sei o quê. Tem dois tópicos polêmicos, tá? Isso é meu particular com meu particular com Deus. Um é, ou você ainda não evangelizou ele direito, ou é o trato dele com o Espírito Santo. Mas isso não pode impedir que você anseie a volta de Jesus. Eu estava pensando,
pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Não me leve a mal. O nosso parente que está nos pecadores, na conduta dos pecadores, no conselho dos ímpios, se você alimentar isso, você não ama a Deus, como o Samuel falou. Então, assim, hoje eu me vejo bem polêmica nessa questão. Ô, bem, você não tem coisa pelo meu pai, meu sogro, minha prima? Tenho. Mas eu tenho que ter consciência que ou eu faço a minha parte e falar, olha, Jesus está voltando. Você precisa voltar. Ó, Jesus vai voltar. Porque a palavra diz que quando todos ouvirem, a volta dele estaria próxima. Mas o que não dá, e João também agora fala sobre isso, sobre a noiva estar ansiando pela... Eu fico assim, mas isso também é um pensamento meu de um tempo para cá, tá, gente? Antigamente eu ficava assim, não, Jesus tem que esperar voltar para mim ver meu filho se batizar. Vou falar sobre isso. Jesus tem que esperar voltar para mim ver meu filho se casar. Né? Então, de um tempo para cá, o Senhor falou para mim, ei, quem tem que estar preparado é a minha igreja, eu não tenho que esperar nada. Vocês precisam estar prontos. É doloroso? É doloroso. É apertar? É apertar. Então, acho que hoje o que mais pede, assim, aqueles crentes de ansiar a volta de Jesus, é como o Samuel falou, é a gente estar no conselho do ímpio, na conduta dos pecadores e assentando-se na roda dos escarnecedores. Eu não estou falando sentando em bar, porque não é isso que a palavra quer dizer. Ah, mas eu não frequento bar e sento com aquele... Não estou falando sobre isso. É sobre quando a gente está numa reunião familiar e a gente não consegue se posicionar sobre aqueles que escarnecem a volta de Jesus, como o pastor falou, como o pastor Silvio fala várias vezes, que Você está esperando, pedindo para Jesus não voltar, para dar tempo, e esse cara tem que vir e justificar. justamente, Então, assim, há um tempo atrás, não está preparada hoje, você não volta logo. há um tempo atrás eu li uma parábola, até mandei para a Flávia, eu acho que para a Valícia, falei, qual foi para a Valícia, não sei. Vocês têm que ler com detalhes essa parábola, que em casa o Senhor tinha me revelado. Isso aí é uma coisa minha, tá, gente? Estou falando biblicamente, não. Era uma palavra, a parábola que o Senhor chama para festa, né? Para festa? É para festa, eu acho. E alguns dão várias desculpas para não ir. E aí, eu falando simples, bem assim, em conversa para vocês entenderem, na parábola lá, diz que fala assim, então chame aqueles que estão de fora. E o Senhor falou assim, consegue enxergar que tem mais chance de a gente que está aqui dentro ficar do que quem está na porta, está passando ali na calçada, subir? Porque a parábola diz que ele chama nós e nós damos desculpas. E aí ele fala para o seu servo, fala, então chame aquele, eu estou falando de uma moda, não está escrito dessa forma, mas mais ou menos assim, chame aquele que está lá fora. Aí tu tem consciência que está aqui pedindo, não sei, eu não volto agora não, porque eu tenho que completar minha faculdade. Não sei, eu não volto agora não, porque eu preciso ser rica ainda. Não volto agora não, Senhor, porque eu quero que eu deseje ter a minha casa. E a pessoa que estiver lá de fora vai voltar, faz Jesus de volta, leva e você fica. Então assim, fica esperando completar o ciclo. Isso aí. E aí que vai continuar a falar exatamente isso que a pastora Beth falou. Aí diz assim, o mundo derrota o crente em 3 áreas, como a gente deu ali, na concupiscência da carne, na cobiça dos olhos e na soberba da vida. Consciência da carne é o desejo propriamente dito da natureza não regenerada. É aquilo que a nossa carne deseja. Para todo mundo estar no pouco aqui, o que é concupiscência? Concupiscência é o ter um forte desejo. Uma palavra concupiscência significa ter um forte desejo. E aí eu quero relatar aqui um momento da minha vida, né? E eu falo isso de todo o coração mesmo, porque talvez alguém esteja passando por isso também. O que acontece? Tem um momento da minha vida que eu desejei demais que Jesus Cristo voltasse, que no caso da minha adolescência. Mas por que eu desejei isso demais? Porque eu olhava para a minha vida, eu não tinha namorada, eu não conseguia beijar, assim, adolescente com alguém na flor da pele. Cara, eu fiquei 6 meses, 8 meses sem beijar. Eu estou falando isso, estou sendo
E hoje, quem sou eu? Eu sou o que sou, eu tenho o que tenho. Hoje, relativamente, eu tenho uma vida confortável. Já tenho família, tenho filhos, tenho um emprego estabilizado, tenho uma autoestima. Então, hoje, relativamente, eu tenho uma vida confortável. Então, o que acontece comigo? Eu não consigo ensaiar a volta de Jesus como eu ensaiava lá atrás, no passado da adolescência. Eu não sei tanto assim, e isso acontece com muitos cristãos. Esse é o problema nosso da igreja hoje. A vida confortável que a gente leva hoje, isso faz com que a gente não deseje tão ardentemente o céu, meus amados. Porque hoje você está com a vida confortável. O momento que, olha só, o momento que o apóstolo João ele mais clamou pela volta de Cristo foi o momento que ele estava preso na ilha de Patmos. E ele escreveu o livro do Apocalipse. Mas antes disso, você não vê muito o João falando Maranata. Você pode ver a maioria das pessoas que ficam falando Jesus, volta, 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 é porque ele está com a vida sofrida aqui na terra. Gente, não adianta querer falar assim, eu estou assim. É assim. As pessoas que sofrem mais são as pessoas que mais desejam Jesus voltar, mas as que estão na vida tranquila, as que estão dormindo no ar-condicionado nesse calor, as que chegam no restaurante e pedem lá um caviar, pedem uma picanha, essas pessoas não desejam tanto assim para eles voltam. Talvez nem estão olhando para os sinais. Não, isso eu estou falando de crente. Então, nem olhando. Eu nem estou falando de sinais. Jesus é o primeiro no meu. O primeiro tem o primeiro lugar. Não tem. Não tem. Se você fizer uma análise sucinta, não tem. Justamente por essas questões. Exato. Aí tem uma frase de um grande pensador de fora, que ele diz que o maior obstáculo de um seu grande sucesso, o maior obstáculo do seu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. E eu trazido para nós, para a igreja aqui, o maior obstáculo para você ter um grande sucesso, que é o céu, é o seu pequeno sucesso, ou seja, é o que você está aqui na terra, é a sua vida confortável aqui na terra. Porque quem está confortável aqui na terra não está desejando ardentemente o céu. O nosso grande sucesso, amado, é estar com Cristo, é desejar a volta dele. Mas só que às vezes a gente está tão preso aqui nas coisinhas que a gente conquista, que a gente não, Jesus pode voltar depois. Deixa mais para frente, deixa mais para frente. A gente canta Maranata, vem, Senhor Jesus. Isso está presente no nosso cântico. Maranata, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus. Mas só que as nossas atitudes muitas vezes não condiz, não combinam com o que a gente fala. Aí a gente fala, como a Beth falou, a gente fala, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas só que a gente fala, não, cara, mas demora, vem devagar. Porque primeiro, eu quero fazer aquela viagem que eu tanto planejei para Cancún, sabe, aquela viagem lá para o Fernando de Noronha. Vem, mas vem devagar. Então, primeiro eu quero ver o filho me formar. Primeiro eu quero ver o filho se casar, pai. E o senhor quer vir? Vem, mas vem devagar. Vem devagar. Se eu falar assim, se Deus, se Jesus fosse revelar seu sonho, vai poder estar na Nova Jerusalém. Se Jesus fosse revelar assim, falasse, eu vou mudar amanhã, e a gente vai falar, não, vamos amanhã não, eu não tenho tanto que meu filho se formasse, meu filho vai se formar essa semana, esse ano vai voltar. Deixa eu ter essa alegria, esse prazer de ver o filho me formar. Então isso é um problema para a gente, irmão. Tendemos a orar e pedir, Jesus, me livra dessa cruz. Jesus, traz um alívio para essa situação, que eu estou sofrendo, eu estou passando dor. A gente tenta fazer isso, a gente fala, Maranata, vem, Senhor Jesus. A gente tenta até fazer isso. Mas só que a gente,
A gente tem que correr atrás da cruz, pedindo para que Deus, de alguma maneira, nos ajude a suportar essa dor, porque para onde a gente vai, não vai ter dor. Essa é a grande promessa de Cristo para nós, é nos levar com Ele para morar com Ele na glória. E nós temos de se acreditar nisso. Nós, como cristãos, temos que desejar a volta dele, lá no Adorador. E a segunda aqui, aqui fala da cobiça dos olhos. Diz assim: é o desejo de ter, de possuir e de conquistar. Pode ser dinheiro, como pode ser coisas. Eu gostaria que abrisse, por favor, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. A gente vai falar sobre esse problema de cobiça dos olhos. Antes de falar sobre os olhos, olha só que é importante a gente saber isso aqui. Ora, a serpente era a mais astuta dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que o Senhor disse? Não coma de nenhuma fruta. Ao próximo, por favor. Não coma de nenhuma fruta. Respondeu a mulher: a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Então, antes de falar da concupiscência dos olhos, eu quero falar também de uma outra forma que faz os cristãos pecar. Uma outra forma que pode ser uma tentação para o cristão. Ou seja, é o que nós estamos ouvindo. Por que Eva deu ouvido à serpente? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ou seja, ouvir a palavra de Deus. Mas assim como a fé vem pelo ouvir, a descrença e a falta de fé também vem pelo que a gente escuta, meus amados. As conversas que a gente tem, as pessoas com quem a gente conversa, também pode ser uma fonte para fazer a gente pecar, para fazer a gente perder a fé. Acho que eu queria uma das principais. As principais. Inclusive o que a gente escuta, quais são as músicas que a gente escuta, porque a música influencia o nosso comportamento. Aí, de madrugada, quando eu estava estudando melhor essa lição, preparando, eu pensei: pô, tem uma mulher chamada Taylor Swift, né? Veio aqui no Rio de Janeiro, teve aquela confusão toda com os jovens, um jovem morreu. Aí o que eu fiz? Eu fui ver a letra da música da Taylor Swift. E aí veio a letra da música que é mais tocada dela. Eu só pesquisei uma música só. Aí a música que mais toca dela é uma música chamada Crown Summer. E olha só, detalhes da letra dessa música. Olha o que ela fala. Ela fala assim: ó, me matando devagar do lado de fora da janela. Eu estou sempre esperando que você esteja esperando lá embaixo. Ou seja, na letra da música dela, ela está falando que ela vai se jogar da janela, que ela vai se matar. E ela está esperando que o cara que ela gosta esteja lá embaixo para segurar ela. Olha o que os nossos jovens estão escutando. Tem isso. Aí outra parte da letra dessa música, ela fala assim: demônios jogam os dados, os anjos reviram os olhos, o que não me mata me faz te querer mais. Ou seja, ela está apaixonada pelo cara que não gosta dela, e ela fala com os demônios, os dados. Ela está falando que os demônios estão manipulando ela. Aí continuando, ela fala assim, aí de novo ela fala de demônio, ela fala: demônios jogam os dados, os anjos reviram os olhos, e se eu sangrar, você será o último a saber. Sabe o que ela está falando? Se eu sangrar, se eu me matar, se eu me enforcar, se eu tirar minha própria vida, as pessoas vão saber. Mas você que não quis me amar, você vai ser o último. Ou seja, ela está falando que ela vai se matar, cara. Essa é a música que mais tocada entre os jovens que adoram essa Taylor Swift. Está falando que ela vai se matar. Aí, por último, aqui, na última parte da letra, assim: eu te amo. Essa não é a pior coisa que você já ouviu, ou seja, eu estou falando que eu te amo. Isso não é a pior coisa que você ouviu. E você olha para cima e você fica sorrindo como um demônio. Gente, isso aqui é o que está na letra dela, não estou inventando nada. Ela fala que ama o cara não dá valor para ela, não ama ela, e o
usando ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A porta é estreita. Jesus pode ser amor, Jesus pode ser perdoador, mas se você não se arrepender e não se enquadrar, não tem. É como você já falou, o que acontece, obrigada, é que às vezes a gente se leva na conversa. Não por causa que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Jesus é isso tudo. Mas os que não vão herdar, não vão entrar no reino dos céus, está aí. Você não tem como negociar isso. Eu costumo dizer, o Sandro já estava falando sobre música, eu já falei sobre isso. Irmãos, ele falou sobre música ali. Está escrito, quem ouve a música secular não vai entrar no reino dos céus. Nós não lemos isso. Mas você precisa entender que algumas coisas te levam a não entrar, porque você começa abrindo a brecha para isso, depois para isso, depois para isso, depois você está dizendo que não tem nada a ver você tomar uma cerveja ali com os alcoólatras, daqui a pouco você está lá se confirmando que um novo tipo de família pode surgir por causa das pequenas coisas. Uma vez eu estava falando com a mamãe, ela ainda estava até aqui na igreja, eu não estava nem desviada. Falei, eu não me importo que A, B, C ouça músicas do mundo. Eu não tenho nada a ver com isso, ou que façam tatuagem, etc. Eu, Beth, se o Espírito Santo não conforta o teu coração, não faça. A gente costuma dizer que tem que trazer paz, né, Flávia? Se não traz paz, não faça. Agora, não, jovens, entenda isso, não façam para se enturmar. Não façam para se enturmar. Não, é porque se eu não fizer isso, eu não me enturmo naquela rodinha. Não se enturme, então, porque a porta é estreita. É estreita para a gente que é adulto também. Fazer, porque na minha adolescência eu tinha colegas que faziam e eu não vou fazer, é a cabeça. Então tenha sabedoria, saiba quem você é, como a pastora Flávia falou, a sua identidade, para você fazer a diferença do que está com você, do que está lá do seu lado. Então não deixe se levar, porque o fulano, eu vou ser bem escrachado para eles entenderem, que eu falei para Pedro assim, se o fulano falar para você, houve uma situação, e eu falei para ele assim, se o fulano falar para você assim, pega lá a tua enfuma, tu vai fazer porque o fulano, porque fulano, meu amigo, não, tenha a cabeça pra, pega e cheira, não, porque eu tive amigos na minha época que faziam e eu não sabia, não, você vai ficar aqui, porque o que a gente vai fazer é de errado, na minha época, hoje não, hoje o colega, toma isso, se você não fizer, você é otário, não, seja otário, não faça. Está escutando? Estou falando para vocês que eu falei para o meu filho. Não faça. Não faça. Faz porque você é otário. Legal, eu sou otário. Vira as costas e vai embora. Eu costumo falar lá que a gente veio lá e nunca falou Maria vai com as outras. Graças a Deus, a gente nunca foi do tema Maria vai com as outras. A gente não era cabelo desviada, né, da igreja. A gente saía e se perguntava, vocês bebiam cerveja? Não. E os nossos amigos bebiam, a gente já sabe. Falava palavrão? Não falava, meu pai xinga muito. Ele falava, eu nunca deram para palavrão. Meus primos falavam, nossos amigos, mas nunca falamos Maria vai com as outras. Porque quando você entende quem você é, não importa o que a outra faça. Não importa, eu sempre falo isso pro Daniel. Eu e a tia nunca fomos Maria vai com as outras. Então não é quem anda com você, desculpa. Mas às vezes a gente é que quer se corromper. Aí, obrigado. Aí acontece, eu continuando aqui, soberba da vida, é o desejo de ser reconhecido, de dominar, de controlar, de ser exaltado, de ser engrandecido. O diabo ele influencia o mundo porque ele está sobre esse mundo. Quando você vê a palavra escrita lá na palavra de Deus, o mundo jaz no maligno, o que é jaz? Jaz vem de jazir, ou seja, estar debaixo. Então o diabo está sobre o maligno, então as coisas do mundo estão sob o domínio dele. A nossa carne está aqui na terra,
sobre a Taylor. A gente sabe que muitos cristãos foram assistir. O problema não é ouvir a letra que Sandra falou que fez aqui. O problema é você absorver aquela letra e fazer o que está lendo. Então, muitas das vezes a gente ouve até músicas que não falam sobre morte, mas falam sobre traição, falam sobre fofoca, e é a mesma coisa, é a mesma balança. Então, assim, se você for colocar 2 pesos e 2 medidas, onde está mais o pecado? Que fala sobre a morte, que fala sobre se matar, ou que fala sobre a fofoca, sobre a traição, que trai o marido, que trai a esposa, que trai isso, que trai aquilo. Então, a gente precisa entender que o problema não é ouvir jovens. Isso estou falando principalmente para os jovens, né? O problema não é ouvir, e sim praticar. Porque até a fofoca, às vezes a gente está ouvindo e vai lá e fala assim, poxa, Sandra, nem vier falar isso da tua aula. Não é a mesma coisa que eu estou ouvindo, até eu estou pecando da mesma forma. É a mesma coisa que eu estou ouvindo Marília Mendonça. Eu gostava de Marília Mendonça. Quando eu parei para falar assim, gente, o que eu estou ouvindo? Sobre traição, sobre sofrer. Olha só, eu estava ouvindo. E aí eu fui e peguei e fiquei me perguntando por que eu estava ouvindo aquilo. Falei assim, então eu estava falando sobre sofrer, sobre traição, sobre isso, aquilo, eu estava trazendo aquilo para dentro da minha casa. Então o problema não é ouvir. O que vocês estão ouvindo é trazer para dentro de vocês. Isso não edifica, isso não transforma, isso não vai trazer nada de bom. As minhas filhas foram, tanto a mamãe quanto a mãe, porque elas têm livre-arbítrio. Deus, Ele faz isso conosco. Eu aprendi o quê? Que a gente precisa o quê? A palavra de Deus diz, é ensinar. Não é colocar rédea e nem cabresto, porque isso não vai trazer ninguém para Cristo. É ensinar. Ensinar que você deve ouvir, mas não deve praticar. Ensinar que você deve ouvir o que a Taylor está cantando, mas não deve fazer. Ensinar o que você está ouvindo que Marília Mendonça falou, mas não deve trair sua esposa, o seu esposo, os seus amigos, não fazer fofoca, é ensinar. Né? Então a gente precisa entender, porque para a volta de Jesus está aí. Muitas das vezes as pessoas estão ouvindo louvor dentro da igreja, estão cantando lá em cima e não vão subir. Então não é pelo ouvir, é pelo praticar. Então você entenda isso, não é pelo ouvir. Porque às vezes a gente, o Sandra trouxe a letra da Taylor porque está em evidência. Ela está em evidência e muitas coisas aconteceram naquele show, de ruim, só que a gente tem uma noção. É o que o diabo estava tentando fazer. As minhas filhas foram, e eu fiquei, Senhor, guarda, livra, porque elas são tuas, elas são palmeiras, elas são minhas escolhidas, elas vão e vão voltar. Foram e voltaram. E elas vão praticar. Fala, precisa deixar. A Jussara está falando, precisa ter experiência. Eles não precisam ouvir as nossas experiências e não ter as deles com Jesus. Porque é isso que te faz ter raiz forte. É isso que te faz, quando Cristo voltar, você está ali preparado. Porque muitos estão aqui pregando o Evangelho, louvando um louvor que é de Deus aparentemente, mas o coração nem lá está. Então o problema não é ouvir, é praticar. Você quer ouvir Taylor, você quer ouvir Marília, sei lá mais o que você quer ouvir? Ouça, mas entenda o que você está ouvindo. Ouve o que você está ouvindo. Vê se isso condiz com o que você almeja, que é a volta de Jesus, que é ir com Cristo quando Ele vier resgatar a tua igreja. Então, se isso te dá paz, como a gente falou aqui, tu acha que vai te edificar, te traz paz, que tu vai com Cristo quando Ele voltar, continua ouvindo. Se não, pede para o Senhor te transformar.
vida, se privar da vida do desejo de ser reconhecido. As prostitutas, elas fazem o que fazem, as prostitutas têm nessa vida, muitos não é porque precisam botar comida na casa, precisam alimentar o filho, não. Muitas prostitutas, elas estão nessa vida por conta dessa porta de pecado que é a sua vida da vida. Porque elas desejam fazer viagem, elas desejam ter uma casa confortável, desejam ter um carro caro, desejam comer tudo bom, tudo melhor. Então isso é muito perigoso, a sua vida da vida. É algo muito perigoso, esse desejo de ser reconhecido, esse desejo de estar sempre bem na vida, de sempre estar muito bem apresentado. Isso é uma coisa muito perigosa, isso tem levado muitas pessoas ao pecado. Eu gostaria que o pessoal da mídia botasse também Isaías capítulo 6, versículo 5. Olha o que está escrito lá. Isso aqui é uma passagem muito interessante. Olha o que acontece com Isaías. Algo que Isaías falou. Isaías estava tendo uma visão da glória de Deus. Ele falou: então gritei, ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio do povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Eu continuo. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Mas o que estava acontecendo? Isaías teve a revelação da glória de Deus. Ele falou: ai de mim, eu estou perdido. Nesse momento, eu imaginei, gente, eu não vi nenhum comentário bíblico, mas sou eu na minha imaginação. No momento que Isaías viu a glória de Deus, ele viu que aquilo era uma coisa tremenda. Ele falou: ai de mim, eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu falo palavrão. Eu estou morrendo porque eu habito no meio de pessoas que não devem. Eu ando com gente que não deve. Sabe, eu prefiro andar com amizades mundanas. Eu vi a glória de Deus, eu estou perdido. Eu tenho costumes mundanos. Os meus costumes, meus hábitos são mundanos. Eu gosto de festas, baladas e lugares mundanos. Eu gosto de frequentar esses lugares mundanos. Eu sempre achei que não tem nada a ver frequentar lugares, baladas, festas mundanas. Eu sempre achei que não tem nada a ver. Mas o próprio Isaías, ele fala isso. Eu estou perdido porque eu estou fazendo isso. Eu vou morrer. Isso é muito grave, irmão. Eu trago o porquê. O porquê que Isaías ele ficou tão preocupado assim? Porque ele sentiu que ele estava no fim da vida dele. E por que não pensamos muito no rei que voltará? Porque muitas vezes a gente não tem noção do qual próximo está a vida de Cristo. Ou Jesus ele vai voltar, ou a qualquer momento, a gente pode o quê? Falecer. Então, quando a gente não tem noção do nosso pecado, quando a gente não tem essa noção das coisas erradas que a gente faz, a gente fica numa vida tranquila. Nada, tem nada a ver não. Mas quando a gente vê a glória de Deus, e quando a gente sabe qual a gravidade do pecado, quando a gente sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento, ou que a gente pode morrer daqui a poucos segundos, a gente tem essa consciência: eu estou perdido, eu vou morrer. Porque foi isso que aconteceu com Isaías. A gente está sempre lembrando do Deus que pode curar, do Deus que perdoa, do Deus que pode libertar, que perdoa. Mas olha o que aconteceu com Isaías. Ele fala: e agora? Eu fui pego desprevenido. Eu estou morrendo. E o que impede disso acontecer conosco também? De um nada, Jesus ele voltar, ou acontecer um acidente grave conosco aí, e a gente ficar nessa mesma situação de Isaías. Só no momento final a gente perceber que a gente está perdido. Então a gente tem que ter muito cuidado. Santo é como mudaremos isso? Quando a gente criar o hábito de entender que o que está sendo preparado para a gente lá na glória é muito melhor do que tem aqui. A gente tem que ter sempre uma visão celestial. A gente tem que sempre entender que o que tem lá no céu é melhor do que tem aqui. E aí, eu penso muito
nos pais de crianças autistas, porque eu nunca vi uma criança autista sendo curada. Eu nunca vi. Jesus pode fazer? Pode, mas eu nunca vi. E o que falar desses pais, dessas crianças autistas? É aquilo que eu falei no começo, gente, vai ter uma solução para você que chegou até aqui. Essa lição é para você. O que falar dessas pessoas que, de alguma maneira, Deus não vai transformar, não vai dar o que ela pede? Aí eu lembro lá da passagem do apóstolo Paulo, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu clamei ao Senhor, durante 3 vezes eu falei, Deus, me tira essa angústia, eu estou sendo perturbado, Senhor, me tira essa angústia. E o que o Senhor Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Deus, ele fez Paulo lembrar, Deus, ele fez Paulo relembrar que ele é uma pessoa salva. A graça dele já seria o bastante. E todas aquelas dores, tudo que ele estava sentindo, seria passado. E um dia ele moraria com Jesus nos céus. Então a forma para a gente se livrar da concupiscência da carne, para a gente se livrar da soberba da vida, para a gente se livrar da concupiscência dos olhos, é entender que aquilo que Deus tem preparado é muito melhor do que aquilo que Deus tem na terra. Se a gente não tiver essa mentalidade, meu amado, a gente vai vir culto após culto, pedir, e aí Deus ele pode até realizar o que você deseja. Mas será que a gente vai estar indo para o céu? Porque muitas vezes é melhor Deus não curar uma pessoa, mas essa pessoa se salva, que Deus curar aquela pessoa e ele deixar Jesus de lado e não ir morar com Deus na mansão celestial. Devemos desejar a vida de Cristo, sim. A gente tem que estar preparado. E como é que a gente se prepara? A gente sabendo que o que tem lá no céu é melhor do que aqui. Aí a gente não vai ser influenciado mais por mundo. O tempo já é corrido, não tem como agora terminar, mas os próximos tópicos seria falando sobre o Evangelho de Mateus, que diz aqui, né, que essa doutrina é baseada no Evangelho de Mateus. A simbologia, como todos sabem, é a simbologia da águia. A gente pode botar o olhar, a fidelidade, o amor. Assim como a águia tem uma visão profunda, Jesus ele também sonda a gente de uma forma bem profunda. Então tem muitas coisas que falar, não dá tempo, e a cor simbólica na bandeira é a cor roxa. Então não queremos mais tempo, mas eu quero que você fique com essa palavra aí. Devemos desejar ardentemente a volta de Cristo. Mas como é que a gente vai desejar, pastora Flávia? Quando a gente entender que aquilo que está no céu é melhor do que aquilo que a gente está vendo aqui na terra. O pastor Paulo falou que olhos nunca viram, e ouviram nunca escutaram para ser preparado. Tenta explicar, até o João tentou explicar, e João não conseguiu, a rua de ouro, o mar de cristal. Então é assim que a gente vai desejar a vida de Cristo, para a gente saber que aquilo que está para vir é melhor do que a gente tem aqui. Amém? Vou receber aqui a pastora Flávia que fala para Jesus. Amém. É sobre isso, né? O que a gente tem que entender. E o pastor terminou aqui falando que os olhos ouvidos e ouvidos não ouviram o que tem preparado para nós. E nós, como igreja jovem, é isso que tem preparado para vocês. Então tudo que tiver por aqui, é passageiro. Não se cobiça com as coisas desse mundo, porque o que tem preparado para nós é melhor, né? Melhor do que tudo que está aqui. Não te deixa pecar, né? O que você está ouvindo, o que você está vendo, que não possa fazer você pecar, porque o que tem preparado para você é melhor. E Jesus, ele está voltando. Vamos tirar nossos dízimos, nossas ofertas, amém? Vamos tirar nossos dízimos, porque é Ele que mantém a casa do Senhor, né? Eu queria chamar a Vanessa para orar pelas ofertas.